E aí, gente, boa tarde. Vamos aí começar mais uma aula, mais uma semana aí de quarentena, mais uma aula pra gente fazer aqui via plataforma, beleza? Então vamos lá. Nas duas últimas semanas a gente saiu um pouquinho do planejamento e falamos sobre a questão do racismo, né? Depois do acontecido lá nos Estados Unidos, do George Floyd, não tinha como a gente deixar de falar disso. E acho que a gente precisa falar disso sempre, lutar pelo fim do racismo sempre, tá? Não é um assunto de moda, não. É um assunto que a gente tem que trabalhar muito bem, tá? Hoje eu vou continuar fora do planejamento, tá? Mas eu vou mudar um pouquinho do assunto, tá? A gente falou na semana passada, quando a gente estava falando de racismo tudo, a gente entrou na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, né? E a gente, no caso eu citei o Malcolm X, Martin Luther King, Rosa Parks, James Baldwin. Citei alguns personagens importantes das lutas pelos direitos civis nos Estados Unidos. Tá? Falei também na África do Sul do Mandela, só citei também por cima. Tá? A gente vai falar em outro momento sobre a África do Sul, sobre apartheid. Mas eu vou fugir um pouquinho do assunto referente às questões de racismo diretamente e vou tratar de algo um pouco mais amplo. Tá? Então vamos lá. Tem gente que já me perguntou disso em sala e vai adorar esse assunto. A segunda metade do século passado, o início da segunda metade, a partir dos anos 50, 60, 70, é marcado em vários locais do mundo, mas principalmente nos Estados Unidos. E aí é o seguinte, não sou fã dos Estados Unidos, não sou paga-pau dos Estados Unidos, nada disso não. É que assim, os Estados Unidos é o maior país do mundo. Hoje essa distância ela vem diminuindo um pouquinho. Outros países têm se tornado muito importantes, têm crescido muito. Mas no século passado, na metade do século passado, logo após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ele tinha, durante toda a segunda metade do século passado, os Estados Unidos ele tinha um protagonismo muito maior. Então, é inegável, não dá para dizer que o que acontecia nos Estados Unidos não influenciava o restante dos países, principalmente os países capitalistas nessa época do mundo. O planeta estava dividido em dois blocos. O bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco comunista, liderado pela União Soviética, tá? A atual Rússia. Então, não dá para negar o tamanho da influência de tudo que acontecia nos Estados Unidos. Tá? Tudo que acontecia nos Estados Unidos ecoava e causava ondas de transformações em todo o mundo capitalista, no qual o Brasil faz parte, a América em geral, com exceção de Cuba. Todos os países são capitalistas, a Europa, grande parte dos países europeus, africanos são capitalistas, asiáticos, Japão, França, o Japão na Ásia, na França você vai ter França, Inglaterra, Alemanha, todos esses países capitalistas, na Espanha, Portugal, na África em geral, tudo capitalista. Então, o que acontecia nos Estados Unidos, de um jeito ou de outro, acabava ecoando nesses países. Tá? E aí você vai ter, na segunda metade do século passado, uma junção de movimentos sociais pela luta pelos direitos civis. A gente, quando fala de movimento dos direitos civis, a luta pelos direitos civis, de cara o que você vai pensar, e de forma correta, na questão dos negros. Tá? Então, o grande rosto da luta pelos movimentos sociais são Martin Luther King, Malcolm X e por aí vai. Só que essa luta não se resumiu somente a isso. Tá? É isso que eu quero falar aqui. Vamos falar disso em sala com muito mais carinho, mas agora é só uma ideia geral.
Tá? O que vai acontecer? Ao final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos sai como grande vencedor, derrota o nazismo, derrota os japoneses, falaremos disso com mais calma também, e é o todo-poderoso do mundo capitalista. A metade dos países do mundo são capitalistas e todos esses países seguem os Estados Unidos. E os Estados Unidos meio que criam um personagem assim de protetor da liberdade e tudo mais. Um personagem que ele se esforça para manter até hoje. E aí todos os conflitos mundiais, os Estados Unidos vai se achar no direito de meter o bedelho, todas as ações, toda a forma como as pessoas vivem nos países capitalistas, os Estados Unidos acreditam que eles sejam um modelo a ser seguido. E acabam fazendo isso mesmo. Tá? Pelo campo político, os Estados Unidos vão entrar em guerras. Tá? Ele vai entrar primeiro numa guerra na Coreia, a Coreia quer se tornar comunista, apoiada por baixo dos panos ali pela União Soviética e pela China. Os Estados Unidos vai lutar para isso não acontecer e acaba, a um custo alto de vidas e dinheiro, tudo, acaba conseguindo um acordo. Divide a Coreia, que é o que acontece hoje. Será que vocês nunca perguntaram por que tem duas Coreias, Coreia do Sul e Coreia do Norte? A Coreia era uma só. A Coreia pendia a se tornar um comunista. Os Estados Unidos foi lá e teve uma guerra mesmo, luta, morte, tudo. E acabou ficando metade comunista, metade capitalista. Então os Estados Unidos lá impondo a vontade dele. Depois ele vai entrar em uma outra guerra, no Vietnã, mesma coisa. O Vietnã tenta lá, decide se tornar comunista, os Estados Unidos, óbvio que isso apoiado pelo governo soviético, governo chinês, que fornece as armas, tudo. Os Estados Unidos vão lá, não vai acontecer, guerra de novo. Tá? É um custo altíssimo de dinheiro absurdo. Os Estados Unidos gastam uma fortuna nessa guerra contra o Vietnã. Há um custo de vidas assim, de quantidade de vidas gigantesco. Quantidade de jovens americanos que vão para o Vietnã, atravessam o mundo para lutar para o Vietnã se tornar comunista. A quantidade de mortes é absurda, gigantesca. E no final os Estados Unidos ainda tomam um pau do todo-poderoso Vietnã, que é desse tamanho. Tá? E o que vai acontecer? Fora isso, você tem os Estados Unidos. Esquece um pouquinho essa questão das guerras, nós vamos voltar lá. Tá? Não falei nada com nada não. Nós vamos pegar esse gancho depois. Os Estados Unidos vendiam para o mundo inteiro a imagem da família perfeita. Os Estados Unidos ele vendia para o mundo inteiro a imagem da família americana. Tá? Vou colocar aqui alguns exemplos para vocês. Tá? Que é a mamãe, dona de casa, submissa ao papai. O papai é o provedor. O homem é o provedor da casa. É aquele que trabalha e sustenta a casa. Tá? Sempre de bem vestido, sempre de terno, gravata, mesmo em casa. Tá? Sapato, calça social. A casa perfeitamente arrumada. Tá? A mamãe de vestidinho, cabelinho arrumado. É a dona de casa perfeita que cuida da casa, cuida da educação dos filhos e do homem, tá? Então, totalmente submissa, faz a vontade dos homens. Os filhinhos ali, mini adultos, né? Se você olhar por essas imagens, são roupas muito próximas à roupa dos adultos, obedecendo a mamãe e o papai, cursando, e as imagens todas brancos, tá? Pode ver, tá aí a questão do racismo. A casinha de cerca branca. Essa é a imagem da família perfeita, da vida perfeita que os americanos decidem propagar pelo mundo todo. Tá? Esse é o modo de vida americano. Inspirado numa liberdade, sei lá como é que vocês vão entender essa questão dessa liberdade. Mas esse é o padrão. Tudo que estiver fora desse padrão não representa a verdade dos Estados Unidos. Então, não representa a verdade da família perfeita, da vida perfeita. Então, para você
ter uma família perfeita, uma vida livre, perfeita, bonitinha, linda, arrumada, você tem que se igualar a isso aí, tá? Então é esse o padrão que as pessoas buscam na vida delas, tá? A esposa, os filhinhos, a casa perfeita com a cerquinha branca, a mulher que obedece o marido que trabalha fora para prover a família, todos ao domingo vão à missa ou ao culto, ou onde quer que seja. Os Estados Unidos é um país onde a grande maioria é protestante, então lá a grande maioria vai para o culto, todos seguindo tudo bonitinho, lindo, maravilhoso, perfeitinho, tá certo? Só que um monte de gente, ao você determinar que esse é o certo, você está apontando, é isso que assim, eu como professor de história gostaria que vocês no futuro saíssem daí com essa mentalidade. Nunca vê o que te mostram, não só vê o que te mostram, mas refletir sobre aquilo que não te mostram. Esse é o grande ideal da história. Ao te dizer que essa é a família perfeita, eu estou te dizendo, não estou te dizendo, mas estou deixando claro, que tudo aquilo que não é isso, está errado. Então, a família perfeita é essa família de papai, mamãe, filhinhos brancos, arrumadinhos, bem vestidos na casinha, religiosos, a mãe submissa, os filhinhos obedientes. Se isso é o perfeito, se isso é o correto, se eu estou mostrando isso na TV, nas propagandas, em tudo, que isso é o correto, que é isso que você tem que buscar, eu estou te dizendo que tudo isso que está fora, tudo que está fora desse círculo, está errado. É errado. E aí você vai abarcar uma infinidade de coisas. Você vai abarcar o homossexualismo, você vai abarcar as mães solteiras, você vai abarcar as outras etnias, tá? Os negros, os orientais, todos aqueles povos que vieram montar os Estados Unidos imigrantes, de repente estão fora do que se entende como família ideal. Tá? Então, se cria uma família ideal. Não é só esse o problema. O problema é você determinar que tudo que não está dentro desse padrão é uma família não ideal, é errado, tá certo? E sempre houve, tá? Então é óbvio que os Estados Unidos, mesmo sendo conservador, tudo, você tinha uma grande comunidade homossexual, você tinha comunidades que fugiam a essa regra do padrão ideal, do padrão americano. Essas comunidades elas vão encontrar a partir dos anos 50 do século passado o momento de todos eles irem para a rua. O momento de todos eles irem lutar pelos direitos que eles têm, que eles acreditam e que deveriam ter. Tá? Então, não são só os negros, são vários grupos que vão se aproveitar no sentido positivo da coisa, tá? Do momento, para todos irem para a rua, para todos irem exigir que passem a ter os mesmos direitos, que sejam vistos das mesmas maneiras que aquele grupinho daquela famíliazinha ideal tem. Tá? Então, e aí nós vamos abarcar um monte de gente. Então, você vai ter nessa época ali, principalmente ali, entre os 60 e os 70, nos anos 50 e 70, nos anos 60 ali, que é o epicentro da coisa, onde todos esses movimentos vão estar bombando. Você vai ter o movimento negro bombando, tá? Principalmente com Malcolm X, com Martin Luther King, com James Baldwin, mas vai estar bombando, vão estar lutando, vão estar fazendo manifestações, lutas. Você vai ter, principalmente em São Francisco, na Califórnia, o movimento homossexual, o movimento gay indo para a rua, tá? Escancarando que eles estavam lá, porque o governo e as famílias perfeitas americanas faziam de tudo para esconder. Tá? É como se fosse algo que não deveria existir, que ninguém pode saber que tem nos Estados Unidos um movimento homossexual, um movimento gay. Então é nessa época que esse movimento vai para a rua.
e também vai lutar pelos direitos deles. Índios vão lutar. E aí você vai ter o surgimento de uma galera que é contrária, na grande maioria absurda, uma galera jovem, que nasce já com essa imposição de família perfeita, de conduta perfeita, mas que não concorda com essa conduta. Uma galera com um pensamento mais moderno, que acha que a família, que acha que tudo, não deve se restringir àquele quadradinho que foi desenhado. Você é filho, então você tem esse direito aqui, você pode fazer isso. Se você fizer um pouquinho fora aqui, você já não é perfeitinho. Você tem que andar dentro desse script aqui, Essa galera dos anos 50 e 60 já tem um pensamento mais moderno. É uma galera que vai querer quebrar com essa ideia de famíliazinha perfeitinha. Tá? Na grande maioria, jovens. Na grande maioria, jovens e pessoas que vão criar um movimento, que é o movimento hippie, muito em combate às guerras. São pessoas, são famílias que estão vendo jovens serem usados pelo governo como bucha de canhão. O que é bucha de canhão? É gente que está sendo mandado para a guerra para morrer, para lutar e para morrer. Tá? Uma guerra que não é dos Estados Unidos, é uma guerra que é do outro lado do planeta, que os Estados Unidos estão mandando milhares e milhares de jovens, boa parte desses jovens estão morrendo nessa guerra, perdendo a vida, famílias estão perdendo filhos, por uma guerra que não é deles, diretamente, não é os Estados Unidos, não é uma guerra contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos está se metendo num assunto que nem é dele. E essas pessoas começam a ter uma visão pacifista, uma visão diferente daquela visão perfeitinha, daquela visão do script que todo mundo precisa seguir. E aí, como é que eu rompo? Eu sou contra o que está acontecendo. O que o governo determinou, o que as elites determinam, é que eu seja desse jeito aqui, Se eu sou mulher, eu tenho que ser submissa, cabelinho enroladinho com bobs, vestidinho, submissa ao marido. Se eu sou homem, eu tenho que andar de terno e gravata, ouvir a musiquinha clássica normal, padrão, prover a família, trabalhar sério, religioso. O que vai acontecer? Como é que eu rompo com isso? O que esses jovens desse período vão fazer? Justamente o contrário. Então, aonde as pessoas querem jovens de roupa social, bem arrumados, conservadores, vai surgir uma comunidade mega moderna. Muita gente pode falar, uau, exageradamente. Muitas vezes sim. As roupas, a música, totalmente em contraste com aquilo que se esperava que fosse. A conduta, aquela conduta de sobriedade, vai dar o início ao movimento do sexo, drogas e rock and roll. Mulheres se libertando das amarras da submissão ao marido. Jovens utilizando de entorpecentes, com exagero. Não estou defendendo isso, a questão não é essa. Mas é só mostrar para vocês como a obrigação de seguir um padrão, e as pessoas estão vendo que esse padrão lá nas guerras está gerando uma quantidade absurda de jovens perdendo a vida para lutar por um padrão que quem vive nele sabe que é falido, porque os Estados Unidos mostram essa imagem dessa família feliz, mas essa família feliz é fictícia. Essa família feliz não abarca, perfeita não abarca todo mundo. Ela que vende a ideia de liberdade, mas as pessoas não são livres, elas têm um script a seguir, um texto a seguir. Então, quando as pessoas vão romper com essa imagem, elas vão romper em movimentos dos mais diversos. O movimento gay, o movimento negro, o movimento hippie, o movimento punk na Europa, totalmente contrário a tudo aquilo que está estabelecido. Tá? Um movimento que, no caso do movimento punk, altamente ligado à ideia da anarquia, do anarquismo, de não haver
um controle político centralizado. Então todos esses movimentos sociais, eles vão explodir com força nesse período, nesse mesmo período ali, anos 50, 60, 70, tá? No período onde os Estados Unidos está ocupado, lutando guerras e jogando seus jovens aos leões, e dentro do próprio Estados Unidos vão surgir movimentos para romper com o que está colocado lá, para criar uma sociedade nova, mostrando que aquela sociedade livre, aquela sociedade perfeita, ela é fictícia. Ela não abarca todo mundo, nem todo mundo concorda com aquilo que está acontecendo lá. Tá? E aí você vai ver contrastes absurdos da família tradicional, que a elite e o governo americano quer, e a família hippie, a família moderna. Você vai ver contrastes em todas as áreas, na família, na música. Na música é gritante o contraste. Nessa época vão surgir nomes que são lendas da música, tá? Jimi Hendrix, são tantos, gente, tá? Que vão competir com o mesmo ideal. Janis Joplin, toda essa galera que vai fazer shows, as bandas de rock, todo mundo vai surgir nesse mesmo período, dentro de um movimento de reformulação da sociedade, de tirar aquela ideia da sociedade, da famíliazinha perfeita, da sociedade perfeita, que é uma ideia mentirosa, e abrindo espaço para o surgimento de uma sociedade que continua com todos os problemas, mas amparada numa ideia de liberdade, onde todos realmente têm um direito. E não se esqueçam que os Estados Unidos é o berço da ideia iluminista. O berço onde surge pela primeira vez lá uma revolução, onde todos vão ser iguais, todos vão ter os mesmos direitos. Séculos depois, a própria sociedade americana tem que lutar para que isso vá para a prática e saia do papel. E continua lutando até hoje. Tá? Esses movimentos, no caso aí eu citei alguns nos Estados Unidos, na Inglaterra, mas ele vai se achar em vários lugares do mundo. Tá? Em todos os lugares do mundo, inclusive no Brasil, esses movimentos vão ganhar espaço e vão também lutar pela adequação da sociedade, pela criação de uma sociedade diferente, fora daqueles moldes conservadores, branco, heterossexual, cristão e por aí vai. Abrindo espaço para que as pessoas possam se colocar da maneira como elas entenderem, como elas desejarem, que é o correto. Tá certo? Falaremos desses movimentos depois com muito mais calma, mas eu quis aproveitar o momento, aproveitar do que eu tinha falado da semana passada, para falar agora com vocês sobre esses movimentos aí. Então, até 70, 80 anos atrás aí, gente, 70 anos, essa era a família que se esperava que nós fôssemos, tá? E qualquer um que saísse fora desse padrão aí, não fazia parte da sociedade perfeita, tá? Seria assim vou dizer escória, mas seria a contraindicação, né? O efeito colateral da sociedade, tá? Essa mudança, essa sociedade mais ampla que a gente tem hoje, amparada na liberdade, na tolerância, eu não gosto dessa palavra tolerância, mas vamos lá, ela vai ganhar força mesmo, essas mudanças, a partir aí desse período, onde vão ter as lutas do movimento negro e também a luta de vários outros movimentos também. Beleza? Boa semana para vocês, não deixa de fazer a atividade e o mais breve possível espero encontrá-los pessoalmente. Tá certo? Fiquem bem aí. Fui!